Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, eu falei primeiro não, né? 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Vamos ler juntos o versículo 17, numa só voz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem gente que busca novidade para a sua vida, que busca coisas novas. De alguma forma isso não está errado. Um novo sabor de sorvete, ou você é daquele que sempre chupa o mesmo picolé? Com 13 anos eu conheci um picolé daqui bom chamado Tablito. E eu me apaixonei por esse picolé. O meu picolé favorito, Tablito. É bom às vezes experimentar coisas novas, buscar novas coisas para si, novos ares, novas roupas, não é isso? Novos hábitos. Geralmente as pessoas têm a tendência dessa busca por um novo estilo de vida em fases. Por exemplo, a mudança do calendário, final do ano, dia 31, a pessoa faz lá uma lista de coisas que ela quer fazer no ano. Todo ano eu faço uma listinha, sempre está guardar dinheiro na poupança. Que luta, né? Esse ano vai ser diferente. Vou perder 30 quilos, Senhor. A gente sempre quer novas posturas de vida, novidade, viver de uma forma diferente. Em alguns casos, nós podemos mudar a rotina, melhorar a nossa alimentação, distribuir posicionamento de estudo, de trabalho, buscar um aprimoramento. Mas quando nós falamos de mudança de vida, é uma mudança de caráter, de integridade, de papel, de status, inclusive diante de Deus. Isso é uma obra que só Jesus pode fazer. Por isso, o tema desse sermão é vivendo uma nova vida em Cristo. Como eu posso viver uma nova vida nele? Como eu posso ter uma vida nova em Cristo Jesus? No texto que nós lemos, eu separei 4 pontos. E o primeiro deles é uma vida controlada pelo amor de Cristo. Preste atenção, eu usei o verbo controlar de propósito, por causa do texto bíblico. O verso de número 14 diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. A expressão o amor de Cristo é citada por Paulo apenas 3 vezes em todas as suas cartas. São Paulo só falou do amor de Cristo 3 vezes, o amor de Cristo. Em uma dessas vezes é no texto de Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada? O apóstolo Paulo está dizendo que, por causa de Cristo, nada pode nos separar do seu amor. O outro texto é o texto de Efésios, capítulo 3, versos 18 e 19, onde o apóstolo Paulo diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos
Todos os santos é a igreja, a comunidade de santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nesse texto, o amor de Cristo é dito como algo que pode ser experimentado em toda a sua amplitude, largura, comprimento, profundidade, altura, e a gente experimente de forma plena tudo o que Cristo fez por nós. O terceiro texto é o que nós acabamos de ler, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange. O apelo quanto ao amor de Cristo é nos lembrar o que Cristo fez por nós. O versículo 14 diz: julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A consequência do amor de Cristo por nós o levou para a cruz. A morte de Cristo, para Paulo, é a evidência do seu amor. A morte significativa dele, que substituiu o nosso lugar, que imputou em nós a sua justiça, e que a nossa injustiça e o nosso pecado foi imputado sobre ele. Foi um ato de amor. Paulo está lembrando e apontando que a morte de Cristo é uma evidência do seu amor para conosco. A novidade de vida, uma nova vida em Cristo, me faz experimentar desse amor, me faz viver este amor. A expressão nos constrange é uma expressão usada na versão que eu costumo utilizar aqui na igreja, mais comum, revista e atualizada. Mas outras traduções, elas usam a palavra, o verbo constranger, traduzindo de forma a impulsionar, controlar, conduzir. O amor de Cristo nos controla. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos constrange de uma forma tal que impulsiona a nossa vida a um viver diferente. Nos prende, este amor cerca, ao ponto de conduzirmos a nossa vida diante deste amor. Quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, ele está dizendo, quando nós somos alcançados por esse amor, nós não deixamos de ser transformados por ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, você quer viver uma nova vida em Cristo, você quer experimentar dessa novidade de vida, entenda que o amor de Cristo é transformador. Ele nos constrange, porque ele morreu por nós. E nós morremos com ele. O texto diz isso. Gálatas, capítulo 2. O apóstolo Paulo, no versículo 19, na parte B do versículo 19, ele diz, versículo 19 e 20, eu já estou crucificado com Cristo. Aí no versículo 20 ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu agora tenho na carne, não vivo para mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O amor de Cristo me constrange. Ele me leva para a cruz. O amor de Cristo me constrange. Ele controla, ele transforma, ele me prende. É isso que o apóstolo quer dizer. E ele me leva para a cruz. Na cruz estou unido com Cristo. Na cruz ele morreu pelos meus pecados. Logo, todos os que estão unidos com Cristo morrem para o seu pecado também. Deixe o amor de Cristo controlar a sua vida. Nós não gostamos de controle. Sabia disso? Nós não gostamos de controle. A palavra controle, ela não nos cai tão bem.
não parece tão atraente num sermão evangelístico, por exemplo. Nós somos bicho selvagem. Por isso que uma das virtudes do reino de Deus é daqueles que foram amansados. Bem-aventurados os mansos. Aqueles que se submetem ao jugo, ao cuidado, às mãos do próprio Deus. Precisamos do amor de Cristo, porque só o amor de Cristo nos constrange, nos controla, nos pertence a um viver transformador. Só o amor de Cristo. Então, precisamos aprender a ter uma vida controlada pelo amor de Cristo. Esse controle nos leva para a cruz. Jesus fazia discípulos assim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Deixe o amor de Cristo constranger você. Deixe o amor de Cristo transformar sua vida. Segundo lugar, versículo de número 14b, a parte B do versículo diz: julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles morreu e ressuscitou. Aquele que vive uma nova vida com Cristo é alguém que vive para aquele que morreu por ele. É alguém que vive para quem morreu por ele. O texto diz: logo todos morreram. E no versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Irmãos, a expressão morreu por todos não significa que Cristo vai salvar a todos, todas as pessoas. Embora isso pareça atraente, e aí sim, embora essa mensagem pareça aceitável, Cristo não vai salvar a todos no final. Então o texto está errado. Quem são estes todos? Todos aqui é aqueles que também morreram com ele. Estão unidos com ele na cruz. O versículo 14 diz: julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos quem? Todos que estão com ele na cruz, unidos com ele pela fé. Esse todos é a comunidade dos salvos. São todos aqueles que estão unidos com Cristo, que ouviram o seu convite, que deixaram a si mesmo, negaram a si mesmo, tomaram a cruz e seguiram. Simon Kistemaker, um teólogo reformado que traduziu praticamente todo o Novo Testamento, ele diz sobre esse texto: só aqueles que em fé se apropriam da morte de Cristo é que estão incluídos na palavra todos. Viva a sua vida para aquele que morreu por você. Viva a sua vida, não para si mesmo, mas para aquele que morreu por você. O versículo 15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. João Calvino diz que não há vida mais mesquinha, mais triste, mais sem sentido do que o homem viver para si próprio. O Evangelho nos convida a viver para Cristo, porque ele morreu por nós. Então não viva para si mesmo. Uma vida egoísta é uma vida que vive para si mesmo. Uma vida que vive para si mesmo, uma pessoa que vive somente para si, é uma pessoa que está centrada no eu, nas vontades, nas paixões, nos prazeres, nas dores.
A dor dela é sempre maior que a dor do outro, mais importante do que a do outro. As mágoas dela sempre são mais amargas e com raízes mais profundas. Porque ela se leva a sério demais, ela é o centro de tudo, ela vive para si mesmo. Na vida cristã, a vida de egoísmo e centrada em si é abolida. E nós passamos a produzir frutos espirituais para Cristo. O texto do versículo 15 diz: não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viva para Cristo. Viva para quem morreu por você. Não viva para si mesmo. Eu gosto de alguns textos, eu gostaria que você lembrasse deles comigo. Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 9 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Nenhum de nós quem? A igreja. Nenhum de nós vive para si mesmo ou morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Viva para o seu Senhor. Hoje, reunido com a classe de novos membros, presbítero Ronaldo, nosso presbítero mais experiente, 26 anos de ministério no presbiterato dessa igreja, aconselhou os novos membros a serem participantes e dedicados na obra do Senhor. Vivam para o Senhor. Vivam para o Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 11. Paulo diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não viva para si mesmo. Não há forma mais egoísta de tentar viver o cristianismo do que buscar o cristianismo pelos seus próprios interesses, para ser abençoado individualmente, para arrumar um casamento, para prosperar financeiramente. Não busque o reino de Deus por si próprio, para si, para os seus benefícios pessoais. Busque o reino de Deus para servir o seu Senhor. Terceira característica de uma nova vida em Cristo, além de ser uma vida controlada pelo amor de Cristo, além de ser alguém que vive por quem morreu por nós, vive para Deus, vive para Cristo, é também alguém que tem uma nova cosmovisão de vida. Eu falei difícil agora, cosmovisão. É alguém que tem um novo jeito de enxergar a vida. Ele não vê mais com as suas lentes, ele vê com a lente de Deus. E isso faz com que ele enxergue as coisas de uma forma diferente, conheça as coisas de uma forma diferente. É uma nova cosmovisão, há uma transformação do jeito de ver as coisas, de entender as coisas. Observe o versículo 16. O apóstolo Paulo diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O verbo conhecer é utilizado para uma expressão de relacionamento íntimo na Bíblia. Não é um conhecimento vago quando alguém fala para você assim, ó, conhece o fulano de tal? Ah, aquele baixinho de cabelo branco, gordinho? Ah, é o Arão. Ele é lindo também, né? É baixinho, é gordinho, mas é bonito. Não é esse tipo de conhecimento de informação, de saber algumas informações estéticas sobre alguém, ou um conhecimento aparente e externo sobre alguém. É um conhecimento íntimo, profundo, é um relacionamento. A palavra conhecimento na Bíblia é inclusive usada para o casamento. Jacó conheceu Rebeca, ele casou com ela. Raquel, obrigado.
conhecimento informa intimidade, proximidade, comunhão. O apóstolo Paulo está dizendo que antes nós podíamos até conhecer a Cristo na carne, saber informações sobre quem Ele é, saber que Ele morreu na cruz. Mas agora, na novidade de vida, o meu conhecimento é profundo. Há um relacionamento, há uma nova forma de ver as coisas. É a forma de Deus, de conhecê-lo intimamente, de experimentá-lo em sua vida, de vivenciá-lo no seu dia a dia. Por isso, meu irmão e minha irmã, não é conhecer a Cristo de um ponto de vista carnal, externo. A maioria das pessoas sabem que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nasceu numa manjedoura, que a mãe dele era virgem quando ele foi concebido. A maioria das pessoas sabem que Jesus foi filho de um carpinteiro e que viveu na Galileia a maior parte da sua vida. A maior parte das pessoas sabem que Jesus teve discípulos, que Ele ensinou a multidões, que Ele fez milagres. A maioria das pessoas sabem que Jesus Cristo morreu injustamente, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. A maioria das pessoas tem muita informação, muito conhecimento externo, mas não conhece Ele por intimidade. Relacionamento. Não tem uma cosmovisão cristã sobre quem Ele é para si, uma experiência de vida com Ele. Colossenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Colossos: e vos revestistes de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Uma vida numa nova forma de ser vivida. Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo lembra da nossa união no batismo com Cristo. No capítulo 6 de Romanos, Paulo lembra que se estamos unidos com Cristo, nós estamos unidos pelo batismo, na sua morte e na sua ressurreição. E ele diz assim no versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte para o batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Quarta e última lição sobre o texto de 2 Coríntios 5 está no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É alguém que tem uma vida renovada pela obra de Cristo. Ele está unido com Cristo, ele crê em Cristo, ele pela fé morreu para o pecado, crê, se arrepende dos seus pecados. A ocorrência da expressão em Cristo é utilizada pelo apóstolo Paulo 25 vezes nas suas cartas paulinas. 25 vezes. E todas as vezes que Paulo usa a expressão em Cristo, ele quer dizer da nossa união com Ele. Todas as vezes que ele vai falar em Cristo, seja em Romanos, seja em Coríntios, seja em Gálatas, Colossenses, Efésios, todas as vezes que Paulo usa essa expressão em Cristo, ele está falando do nosso estado de união com Ele, da nossa vida com Ele, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Só é possível experimentar nova vida em comunhão com Cristo, ligados nele. Quem está em Cristo. A nova vida não pode ser fabricada por uma mudança no calendário no dia 31 de dezembro. A nova vida não pode ser mudada por um benzimento de um líder espiritual, seja ele um pajé indígena, um sacerdote romano, um pastor que foi ungido com óleo. A nova vida não pode começar, não começa
a partir da sua força de vontade. Embora é preciso ter resiliência na vida, é preciso viver com um pensamento positivo, sim, mas não é vivido através do seu esforço natural, da sua resiliência natural, das suas potencialidades de sucesso. Não é assim que você viverá a novidade de vida. Só é possível viver nova vida em Cristo, em união com Ele, unido a Ele. E esta obra de Cristo é o processo da regeneração. E é isso que o versículo 17 nos ensina. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Uma criatura feita nova. Uma nova criação. O termo original do grego. Uma criação nova. Como isso é possível? Como é possível eu ser nova criatura? Cheio de vícios, manias, de dengos, cheio de traumas, de pecados, de falhas, em Cristo. A obra da regeneração é uma obra de Deus. Uma vez Jesus explicou isso para um homem chamado Nicodemos. Ele era mestre da lei, ele procurou Jesus no Evangelho de João, capítulo 3. E sabe o que Jesus falou para Nicodemos? Um homem experiente na lei de Deus, religioso ao extremo. Você sabe o que Jesus falou para aquele homem idoso, experimentado, religioso, reconhecidamente um status importante na sociedade? Jesus olha para Nicodemos e diz no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Pastor, que história é essa de ser nova criatura? Como fazer uma criação nova de mim mesmo? Vou procurar o Ivo Pitangui, vou fazer plástica, vou mudar a forma do meu rosto, do meu corpo. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, essas mudanças são externas. Elas não mudam de fato a essência. Versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa-se nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vai, nem para onde vem, mas ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ser nascido de novo, uma nova criatura, é fruto da nossa união com Cristo. E é obra dele em nós. É obra que ele faz, é o Espírito de Deus que faz. E o Espírito de Deus é livre. Ele salva quem ele quer. Ele mostra através do Evangelho. Não é nascido da vontade de pessoas, nem da vontade do homem, nem nascido por natureza da carne. Bom, porque nós não somos. Mas é nascido de Deus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Una-se e una a sua vida a Cristo. E você experimentará o que só Jesus pode fazer no velho homem, no velho Arão, no velho Ovídio. Olha o que Jesus fez no velho Saulo, religioso, fundamentalista, fariseu, perseguidor da igreja, responsável pela morte de um homem santo chamado Estevão. Mas um dia na estrada de Damasco, o Espírito o encontrou, o vento do Espírito o encontrou. E disse: Saulo, por que você me persegue? E Cristo não deu opções para ele. A vida de Saulo estava presa, unida a Jesus. E ele foi transformado de perseguidor
a apóstolo. Essa é uma obra que só Jesus faz. Busque em Deus. Só Ele pode mudar tudo em você. Ele muda a alma, Ele muda a mente, Ele muda a disposição. Ele pode fazer o que a medicina estética não pode. Ele pode dar um coração novo. Um coração que não é de pedra, não é duro, é um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Não é mudança aparente e superficial. Não é mudança religiosa e institucional. É uma transformação total. Caminhe na direção de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E você caminhará para uma nova vida através de uma pessoa que morreu por ti, Jesus. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Este novo homem, essa nova criatura, é criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Só Jesus pode fazer isso em nós. Se entregue àquele que é capaz de renovar, não só a sua vida, mas tudo que move você, tudo que impulsiona você. Porque só Cristo nos constrange. Só Ele muda a nossa cosmovisão. Só Ele faz com que não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para o outro. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembre-se das palavras de Jesus em Apocalipse 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5, Jesus está instaurando a eternidade, o novo céu e a nova terra. E ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Só Jesus tem poder para isso. Só Jesus pode fazer novo um casamento em ruínas. Só Jesus pode fazer novo um relacionamento entre irmãos cheio de farpas e falhas e mágoas. Só Jesus pode fazer novo uma relação de confiança. Só Jesus pode fazer novo um coração que se afastou dele. Só Jesus pode fazer novas todas as coisas. Vivamos para Ele. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.